teto de gasto foi uma medida drástica, dramática, provavelmente sem paralelo no mundo, para conquistar a confiança de que o país era responsável. O teto de gastos foi uma emenda constitucional instituída a partir de 2017 que expressa uma regra muito simples para limite do gasto público ao longo do tempo. Então, as despesas primárias da União estão limitadas ao que foi no ano anterior, mais a inflação do ano anterior. Sim, então, por exemplo, se em 2019 a inflação fechar em 4%, o gasto em 2020 federal só vai poder crescer 4% em relação ao gasto, ao teto do ano de 2019. Então, ele está parado em termos reais, isto é, descontada a inflação. O que isso significa na prática? Com isso, o gasto fica estabilizado em termos reais e como o PIB cresce em alguma medida, vai reduzir a proporção do gasto público primário em relação ao PIB. E por que isso é importante? Porque nós temos uma situação de déficit público, ou seja, de falta de recursos para cobrir as despesas públicas. Isso faz com que a dívida pública cresça ao longo do tempo e isso no passado recente gerou um efeito muito perigoso. A emenda do teto vem e trava esse processo. O teto de gastos foi fundamental para evitar um colapso da confiança de investidores nacionais e estrangeiros e do setor privado como um todo no futuro do país. Traduzidos em números, em setembro de 2016, o custo de rolagem da dívida chegou a quase 15% ao ano. Depois da aprovação da regra do teto e mais recentemente, esse custo já caiu para cerca de 8%. Agora, o problema não é o teto de gastos. O teto de gastos é uma placa de trânsito com limite de velocidade. Pode correr 120 por hora. O problema é que o pé no acelerador está lá numa medida que gera uma velocidade de 240 por hora. Para tirar o pé do acelerador, você tem que aprovar reformas como a da Previdência, tem que cortar todo tipo de gasto. O gasto é que nem unha e cabelo, você tem que cortar a todo momento. Ele cresce toda semana, você tem que ficar em cima.